Salve, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, falar um pouquinho hoje do acordo que está sendo costurado no Congresso Nacional entre o STF, o Congresso Nacional e, evidentemente, o governo federal, a despeito do Lula não estar publicamente, diretamente envolvido aí na organização desse acordo. O governo está fazendo um esforço para, de fato, conseguir validar, conseguir organizar essa questão que a gente vai trabalhar aqui com vocês, tá bom? O que está acontecendo, gente? Tá circulando aí as pessoas que eu venho conversando. Eu venho conversando nos bastidores com analistas e com parlamentares e tal. E, de fato, ao que tudo indica, está se organizando um acordo aí sobre o 8 de janeiro para reduzir a pena dos bagrinhos ali, né? E aí a gente vai entender o que isso quer dizer na prática e como é que isso está dividindo opiniões. Por quê? Porque tem gente do campo progressista, evidentemente, o PL, por exemplo, não quer esse acordo porque eles querem anistia ampla, geral e restrita, como eles vêm afirmando. Mas dentro do campo progressista, tem gente que acha que isso aí abre um precedente perigoso, tem um certo cheiro de pizza, a coisa pode terminar em pizza, e tem gente que acha que isso caracteriza um checkmate no bolsonarismo. Eu vou ler com vocês aqui essa notícia para a gente entender direitinho, e aí, em seguida, eu faço a minha análise considerando como é que eu sinto essa questão. Tá? Então, essa notícia foi publicada hoje pela Folha de São Paulo. O texto é dos colegas Bruno Bogossian e César Feitosa. Foi publicado agora há pouco, 11h56 da manhã, hoje, dia 29 de abril. Tá bom? Aí foi atualizada a 1h da tarde. Diz o texto: acordo sobre 8 de janeiro prevê pena menor para crime praticado por multidão. Negociação entre Congresso e STF já tem minuta que prevê 3 mudanças na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. A negociação envolvendo o Congresso e STF para reduzir as penas de condenados pelos ataques do 8 de janeiro já tem pronta a minuta de uma proposta que prevê uma alteração na lei para aplicar penas mais baixas para aqueles que estiveram presentes nos atos, mas não tiveram papel de planejamento ou financiamento. Essa versão inicial do texto foi elaborada pela equipe de consultoria legislativa subordinada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o cara do União Brasil, cara muito poderoso, o Alcolumbre, de fato tem muita força no Congresso Nacional. Tá? A expectativa de parte dos políticos que discutem esse plano é que a proposta seja apresentada já nos próximos dias e possa ir à votação durante o mês de maio. O objetivo dessa articulação é reduzir a pressão pela aprovação de uma anistia ampla que anule as condenações e possa se estender também àqueles acusados de comandar uma tentativa de golpe de Estado, incluindo o Jair Bolsonaro. Tá? Por quê? Porque, basicamente, hoje, a ideia da anistia geral e restrita e tal, que o bolsonarismo está pleiteando, vem disfarçada de um verniz solidário, digamos assim. Eles estão pleiteando isso, dizendo que, de fato, são velhinhas com uma Bíblia na mão, que tem a outra Débora do batom, que eu chamo de Débora golpista, é uma mãe de família e tal. Então, eles usam essa parcela da população para tentar avançar uma anistia ampla e restrita que depois, ao fim e ao cabo, a gente sabe que vai ser aplicada para o Jair Bolsonaro, para os generais 4 estrelas e tal. O argumento central aqui é que, esvaziando essa abordagem, você dá um checkmate no bolsonarismo.
Segue o texto aqui, só para vocês entenderem o contexto mais amplo. Pelo texto em discussão, o ex-presidente e outros acusados de articular a tentativa de golpe não seriam favorecidos pelas principais mudanças na lei, de acordo com o relato de um parlamentar. Segundo a Folha apurou, a proposta que está em discussão nesse momento no gabinete de Alcolumbre prevê 3 mudanças na chamada Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. A principal alteração cria um novo tipo penal para punir aqueles que praticam atos considerados contra o Estado Democrático de Direito, influenciados por uma multidão. Seria o caso daqueles que estiverem presentes nos protestos presentes nos protestos do 8 de janeiro. Aqui o texto já começa a dar protesto. Tá? Aquilo para mim é um ato de terrorismo que de fato queria subverter o funcionamento da nossa república. Não tem nada de protesto ali. Eles ainda seriam punidos normalmente, no entanto, por outros crimes como depredação, o que tem aumentado o tempo total de condenação. A gente viu as pessoas pegando 14, 15, 17 anos de cadeia. O que me parece adequado, eu já me posiciono de antemão aqui para vocês. A depender das circunstâncias do envolvimento de cada indivíduo, esse novo crime substituiria condenações por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Combinados, esses 2 crimes levam a penas de 8 a 20 anos de prisão. Então, via de regra, os golpistas ali estão sendo acusados de 5 crimes. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, depredação do patrimônio público, outras coisas ali que é dano ao patrimônio tombado, esse tipo de coisa. Esses 2 são os mais sérios, são os crimes que de fato aumentam as penas para além de 10, 12, 15 anos de cadeia. Tá? No estágio atual, segue o texto, das discussões, o novo tipo penal teria sua punição numa faixa de 2 a 6 anos de prisão, como a alteração da lei seria favorável aos acusados. Ela retroagiria para beneficiar quem já praticou os crimes. Alçada a símbolo do bolsonarismo na ofensiva pela anistia, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos foi condenada a 14 anos de prisão pela primeira turma do STF. A sentença prevê 5 crimes, como eu disse, com as maiores penas para golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com 5 anos e 4 anos e 6 meses de cadeia, respectivamente. Caso a lei seja alterada nos moldes sugeridos pelo Alcolumbre, a pena da Débora poderia ser reduzida em mais de 5 anos e, como consequência, ela já teria direito à progressão da pena para o regime semiaberto. Como informou a colunista Mônica Bergamo, o Congresso está finalizando uma negociação com o Supremo para aprovar a lei no Parlamento. De acordo com os participantes das negociações, a mudança na lei teria como efeito uma aceleração na progressão de condenados para o regime semiaberto e na soltura de muitos dos que foram presos desde o ataque de 8 de janeiro. Políticos e alguns ministros do STF acreditam que essas consequências seriam suficientes para reduzir cobranças e enterrar de vez a proposta de anistia ampla. Então aí estaria a vantagem, digamos assim, que algumas pessoas do campo progressista enxergam. Enterraria o argumento central do bolsonarismo para tentar validar uma proposta de anistia ampla. Moraes, Gilmar Mendes, o Barroso participam das discussões pelo lado do Supremo. Há, porém, resistência do lado do tribunal de que a possível mudança na lei seja interpretada como resultado de um acordo entre os poderes. Esse é outro aspecto que eu vou abordar em seguida. Na avaliação de um ministro ouvido pela Folha, o Supremo só aplicou a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que foi aprovada pelo Congresso em 2021. Para ele, eventuais mudanças nos tipos penais seriam o reconhecimento de que o legislativo pesou a mão na dosimetria. E eu concordo. Me parece razoável. Os ministros, eles não inventaram, eles não tipificaram um crime novo para punir
os golpistas do 8 de janeiro. Eles estão fazendo valer a lei que foi efetivamente organizada pelo legislador. Então, isso também é muito complicado. Além do que, abre-se um precedente perigoso, no qual você passa a organizar uma determinada lei com base em quem está sendo julgado. Então, se existe apelo político, se é alguém muito poderoso, a gente vai começar a reformular todo tipo de lei com base em quem deve ser ou não punido, em qual deve ser o tipo de dosimetria aplicado a quem foi condenado. Porque, convenhamos, a gente tem 800 mil pessoas presas no Brasil, a nossa população carcerária, 70% homens negros, jovens pretos e pardos, diga-se de passagem, e uma quantidade enorme dessa população carcerária está presa por crime de pequeno potencial ofensivo, como tráfico de maconha, como porte de maconha e esse tipo de coisa. A gente não vai reformular a lei, a gente não vai olhar para a política antidrogas, a gente não vai olhar para a política de encarceramento em massa, a gente não vai olhar para a reformulação do artigo 144, que discorre acerca do funcionamento das nossas forças policiais, porque tudo isso está fortalecendo, por exemplo, facções criminosas. A gente só vai olhar para os bagrinhos que de fato estavam ali pedindo um golpe de Estado. Porque se é verdade que sem organizadores, financiadores, lideranças políticas, lideranças militares, não existe golpe de Estado, também é verdade que sem os bagrinhos que vão lá botar a cara e se reúnem aos montes para invadir e quebrar o Congresso Nacional, também não existiria golpe. Então essas pessoas também são responsáveis. É óbvio que eu quero ver as lideranças políticas pagando um preço pelo crime que cometeram. Óbvio. É óbvio que, aliás, esse é o cerne da questão. Não tenho a menor dúvida. A ideia é que Bolsonaro, Heleno, os generais 4 estrelas, Braga Neto, essa gente toda pegue 30, 40 anos de cadeia. Não tenha a menor dúvida. Mas eu acho que esse tipo de coisa aqui também abre um precedente perigosíssimo, principalmente caso a extrema-direita assuma o controle do Poder Executivo Nacional na eleição presidencial do ano que vem, ou consiga formar uma maioria no Senado Federal e, portanto, ganhe a prerrogativa de poder impeachment ministro da Corte Constitucional Brasileira, do STF. Então, eu não acho que seja tão simples só quanto dar um checkmate no bolsonarismo, que é o que o Jacques Wagner do PT está falando, que é o que outros analistas estão tentando dizer aqui, que isso significa um checkmate no bolsonarismo. Existem vários riscos perigosíssimos aqui nessa questão, tá bom? Então, o governo indica apoio à proposta, como apontou o líder do Lula no Senado Federal, o Jacques Wagner, como eu acabei de falar. O PL de Jair Bolsonaro seria o principal obstáculo, por defender a anistia ampla, mas partidos do Centrão mostraram disposição para isolar a sigla do ex-presidente. Isso vai ao encontro do que eu apurei entre ontem e hoje cedo também, com 2 parlamentares, aliás. O Alcolumbre recebeu sinalizações positivas de parte dos ministros do Supremo em relação à proposta, mas alguns integrantes do tribunal ainda enxergam o acordo com restrições. O presidente do STF, o Barroso, indicou que não faria oposição à mudança na legislação que alterasse as penas relacionadas aos crimes cometidos em 8 de janeiro de 23. Aspas para o Barroso. A solução para quem acha que as penas foram excessivas é uma mudança na lei. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão. E o que aconteceu é imperdoável. Mas redimensionar a extensão das penas, se o Congresso entender por bem, está dentro da sua competência, disse o Barroso para o Globo. Agora, o perigo é esse. O perigo é que os grupos que têm, e a gente sabe que a democracia liberal burguesa funciona assim, mas isso seria institucionalizar esse processo de uma maneira descarada. Qualquer grupo que tenha mais acesso a lobby, mais dinheiro e mais força para fazer valer os seus interesses,
vai conseguir que o legislador atue a seu favor. E aí você vai, pratica um crime, é julgado, todo direito de defesa, de ampla defesa, de presunção de inocência, de acesso ao contraditório, e mesmo depois que você é condenado, porque você pertence a um grupo poderoso, existe uma reorganização da lei para pegar leve com você. Ora, então a gente tem que reorganizar a lei para toda a nossa população carcerária, porque senão isso não faz o menor sentido. É assumir institucionalmente que a justiça não se aplica ou se aplica de uma maneira muito mais leve, muito mais branda para determinados grupos de pessoas. Que, de novo, a gente sabe precisamente que é o caso. Não tenho a menor dúvida disso. Tá? Essa questão de isonomia, de a justiça é cega, balela, conversa para boi dormir. Tá? Segundo o ministro Barroso, uma mudança na lei poderia beneficiar as pessoas que já foram condenadas pelos ataques às sedes dos poderes. Aspas para ele de novo. Se a lei disser que não se acumulam os crimes de golpe de Estado com abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ou, em vez de tratar como crimes distintos, prever apenas um aumento de pena, isso importaria em uma redução. Ou seja, começa a se organizar todo um malabarismo jurídico, digamos assim, e legislativo também, para tirar a mão, para tirar o peso das penas que já foram atribuídas, aliás, aos golpistas do 8 de janeiro. Na avaliação de políticos que participam das conversas, o STF tende a aceitar essa solução, mas deve aplicar com rigor a diferenciação entre líderes e a multidão. E aí eu estou de acordo. De fato, me parece que as lideranças militares, políticas, financeiras precisam, de fato, ser responsabilizadas com maior ênfase. Ainda assim, esses envolvidos nos ataques de 8 de janeiro seriam punidos por outros eventuais crimes, porque aí isso se aplicaria para tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esses outros crimes, como depredação e invasão de prédio público, tudo isso continuaria valendo e os bagrinhos também responderiam por isso. O novo tipo penal substituiria exclusivamente, como eu disse, então, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Esse é o primeiro dispositivo. Um segundo dispositivo da proposta diz respeito à duplicidade de acusações contra os envolvidos nos atos. Atualmente, o direito penal prevê o concurso material, princípio segundo o qual as penas se acumulam quando uma pessoa comete 2 ou mais crimes em diferentes ações. De acordo com a minuta, essa nova lei manteria os 2 tipos penais, mas criaria a possibilidade de condenação apenas por abolição do Estado Democrático de Direito, com um agravante nos casos em que o desfecho desse ato seja uma tentativa de golpe de Estado. Essa aplicação da lei dependeria da participação efetiva de cada acusado. Quando o indivíduo tiver praticado atos diferentes que podem se enquadrar tanto na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, ele ainda poderia ser enquadrado nos 2 crimes. Tá? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto da proposta seria a inclusão na legislação de uma causa de aumento de penas para líderes e responsáveis pelo planejamento desses atos. Me parece absolutamente pertinente. Não tenham a menor dúvida que os bagrinhos, eles são cooptados por uma estrutura mais ampla que tem início na mão dessas lideranças políticas, militares e financeiras. Então, com isso, eu estou absolutamente de acordo. Me parece óbvio argumentar que quem participa desse tipo de iniciativa, como liderança política militar ou financeira, e eu incluiria nesse processo aí lideranças de comunicação também, porque a gente viu vários comunicadores que têm milhões de seguidores incitando esse tipo de coisa por anos a fio e agora se elegeram. Se elegeram vereadores, estão aí e passaram incólume por esse processo. Não tiveram que responder por uma vírgula do uso que fizeram
dos seus respectivos microfones, das suas canetas, etc. Então, eu incluiria nessa questão o uso que você faz do teu microfone ou da tua caneta, caso você seja um comunicador de massa que fala para centenas de milhares ou milhões de pessoas, tá? O objetivo, segundo parlamentares, é ampliar o rigor contra esses personagens e desestimular outros episódios semelhantes. Faz todo sentido. Esse item seria aplicado apenas para casos futuros, uma vez que mudanças na lei penal só retroagem em benefício e não para prejudicar quem foi condenado. Nas palavras de um senador que trabalha para acelerar a votação da proposta, é que a mudança na lei daria ao judiciário um grau maior de elasticidade e razoabilidade, entre aspas, para aplicar penas contra os acusados pelos atos golpistas, tá? Então tá aí um resumo do acordo em discussão entre Congresso e STF que prevê 3 mudanças na lei. Primeira, de novo, novo tipo penal para ataque à democracia influenciado por multidão. Pena de 2 a 6 anos, substituiria em determinados casos, veja que complicado, crimes de abolição no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, que as penas podem dar de 8 a 20 anos de cadeia. Não vale para quem planejou, financiou ou liderou atos. 2. Mudanças em duplicidade de crimes, agravante para crime de abolição do Estado Democrático de Direito, quando o objetivo final for o golpe de Estado. Permitiria que alguns acusados fossem enquadrados apenas no primeiro crime. Não se aplicaria a quem cometeu atos que podem ser enquadrados nos 2 tipos penais. E 3, aumento de pena para líderes de tentativa de golpe, apenas para casos futuros, tá? Então, esse é um resumão do que está transitando ali no Congresso Nacional. De acordo com as pessoas, os 2 parlamentares e o analista que eu conversei, isso tem muita força, ou seja, deve passar. E eu queria ouvir de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham? Tem cheiro de pizza? Porque é o que eu falei. A gente precisa considerar que no ano que vem tem eleição presidencial. Pode ser que a extrema-direita volte sim ao poder. E pode ser, sobretudo, essa probabilidade é maior, que o bolsonarismo controle o Senado Federal a partir do ano que vem. Né? Que a extrema-direita consiga fazer maioria no Senado Federal e, portanto, ganhe a prerrogativa de impeachment ministros da Corte Constitucional do país, do STF. E isso vai sim mudar, não nos enganemos, a correlação de forças, a equação entre o bolsonarismo e os ministros do STF, como ela está estabelecida hoje. O que vocês acham? Cheiro de pizza? Ou isso representa um checkmate no bolsonarismo e no pleito que eles vêm tentando avançar no PL da anistia, por anistia irrestrita e ampla? Deixa aqui o teu comentário. Pizza ou checkmate no bolsonarismo? Se você gostou, gente, do vídeo, ative o sininho, torne-se membro, inscreva-se no canal e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente alcance um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Beijo grande, fiquem bem. Por hoje eu paro por aqui. Tchau, tchau.